Quando o veterinário Dr. Roberto viu o homem simples chegando em sua clínica com um cavalo gravemente ferido pedindo ajuda urgente, sua primeira reação foi de irritação profissional. O animal havia sido atingido por um arame farpado e tinha ferimentos profundos que exigiriam uma cirurgia complexa e arriscada, com chances baixas de sucesso. Dr. Roberto olhou para o sitiante maltrapilho e disse friamente que não aceitava casos difíceis que pudessem manchar sua reputação de veterinário bem-sucedido. Ele recomendou que o homem procurasse um veterinário público em outra cidade, sabendo que isso significaria a morte certa do animal. O que Dr. Roberto não sabia é que estava recusando ajuda a Carlos, seu próprio filho que havia abandonado 20 anos antes e que agora criava cavalos numa pequena propriedade, lutando desesperadamente para salvar o último animal que lhe restava como meio de sobrevivência. Se essa história tocar seu coração, se inscreva no canal, deixa o like e comenta o nome da cidade de onde você está assistindo. A história começou em 1995, numa pequena cidade do interior de Goiás, onde Dr. Roberto era um jovem veterinário ambicioso que acabará de se formar numa universidade federal e sonhava em construir uma carreira brilhante na medicina veterinária. Ele havia crescido numa família de classe média baixa e estava determinado a usar sua educação para alcançar status social e riqueza que seus pais nunca haviam conseguido. Dr. Roberto se casou com Marina, uma professora local, e eles tiveram um filho, Carlos, que nasceu em 1990. Durante os primeiros 5 anos da vida de Carlos, Dr. Roberto lutou para estabelecer sua clínica veterinária, trabalhando longas horas e investindo todo o dinheiro disponível na expansão de seus negócios. Ele era um pai presente mas distante, sempre preocupado com o trabalho e com planos de crescimento profissional. O casamento entre Roberto e Marina começou a se deteriorar quando a ambição dele se tornou uma obsessão que consumia todo o seu tempo e energia. Roberto trabalhava 16 horas por dia, atendia chamadas de emergência em todos os horários, e gradualmente parou de participar da vida familiar. Marina se sentia abandonada e Carlos crescia praticamente sem a presença do pai. Em 1995, quando Carlos tinha 5 anos, Dr. Roberto recebeu uma oferta para trabalhar numa clínica veterinária prestigiosa na capital do estado. Era a oportunidade que ele havia sonhado durante anos, um salário alto, clientela rica e status profissional que ele tanto desejava. Mas a oferta exigia que ele se mudasse imediatamente e se dedicasse exclusivamente ao novo emprego. Marina implorou para Roberto recusar a oferta e focar na família que eles haviam construído. Ela argumentou que Carlos precisava da presença do pai durante os anos formativos e que dinheiro não era mais importante que relacionamentos familiares. Mas Roberto estava obcecado com sucesso profissional e via a mudança como essencial para seus planos de carreira. A discussão final entre Roberto e Marina foi devastadora. Ela disse que se ele aceitasse a oferta e abandonasse a família, ela pediria o divórcio e ele perderia qualquer chance de relacionamento com Carlos. Roberto, cegado pela ambição, disse que sua carreira era mais importante que qualquer coisa e que Marina estava sendo egoísta ao tentar impedir seu sucesso. Roberto aceitou a oferta e se mudou para a capital, deixando Marina e Carlos na cidade pequena. Ele prometeu enviar dinheiro regularmente e visitar sempre que possível, mas deixou claro que sua prioridade era o trabalho. Roberto acreditava que poderia construir uma carreira brilhante e depois reconquistar a família com o status e riqueza que alcançaria. Marina pediu o divórcio 3 meses após a partida de Roberto. Ela havia tentado manter contato, mas Roberto estava tão absorvido pelo novo trabalho que raramente atendia telefonemas e cancelava visitas programadas para Carlos. Marina decidiu proteger o filho da decepção constante e cortou completamente o contato com Roberto. Durante os primeiros anos após o divórcio, Roberto tentou algumas vezes restabelecer contato com Carlos, mas Marina havia se mudado para outra cidade e mudado de sobrenome. Roberto contratou investigadores particulares, mas suas tentativas eram superficiais porque ele estava completamente focado na carreira. Gradualmente, Roberto se convenceu de que era melhor para todos que ele deixasse o passado para trás. Roberto prosperou profissionalmente na capital, tornando-se um dos veterinários mais respeitados e bem pagos da cidade. Ele se especializou em animais de estimação de famílias ricas e desenvolveu uma reputação de excelência técnica e atendimento sofisticado. Roberto também se casou novamente com uma médica de família rica, construindo a vida de status social que sempre desejara. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Vamos ver até onde essa história chegou. Enquanto Roberto construía sua carreira de sucesso na capital, Carlos crescia numa situação muito diferente. Marina havia se mudado para uma cidade pequena onde conseguiu trabalho como professora rural, criando Carlos sozinha com recursos limitados mas muito amor e dedicação.
Carlos cresceu sabendo que tinha um pai em algum lugar, mas Marina nunca falava mal de Roberto, dizendo apenas que ele havia escolhido caminhos diferentes. Carlos desenvolveu desde pequeno uma paixão por animais, especialmente cavalos. Ele passava horas observando os animais nas fazendas próximas e aprendeu sozinho sobre cuidados básicos com cavalos através de livros emprestados da biblioteca e conversas com vaqueiros locais. Carlos sonhava em ter sua própria criação de cavalos um dia. Durante a adolescência, Carlos trabalhou em várias fazendas da região como ajudante geral, sempre demonstrando aptidão natural para lidar com animais. Ele aprendeu técnicas tradicionais de manejo de gado e cavalos, desenvolvendo habilidades práticas que impressionavam fazendeiros experientes. Carlos era conhecido na região por sua capacidade de acalmar animais nervosos e identificar problemas de saúde antes que se tornassem graves. Marina morreu de câncer quando Carlos tinha 18 anos, deixando-o completamente sozinho no mundo. Carlos tentou localizar Roberto através de registros médicos veterinários, mas descobriu que existiam dezenas de veterinários com nome similar, e não tinha recursos para uma busca extensa. Carlos decidiu focar em construir sua própria vida usando as habilidades que havia desenvolvido. Com o pouco dinheiro que Marina havia deixado, Carlos comprou uma pequena propriedade rural de 5 hectares numa região montanhosa de Goiás. A terra era barata porque tinha acesso difícil e solo pobre para a agricultura, mas era adequada para a criação de cavalos em pequena escala. Carlos construiu com as próprias mãos um pequeno estábulo e uma casa simples. Carlos começou comprando 2 cavalos velhos que estavam sendo vendidos como descarte por uma fazenda maior. Com paciência e cuidado dedicado, ele conseguiu reabilitar os animais e depois os vendeu por um preço que permitiu comprar 2 cavalos jovens de melhor qualidade. Carlos reinvestia todo o lucro na expansão gradual de sua criação. Durante 10 anos, Carlos trabalhou incansavelmente para desenvolver sua pequena criação de cavalos. Ele se especializou em reabilitar animais que haviam sido maltratados ou negligenciados, usando métodos gentis e paciência infinita para restaurar a confiança e saúde dos cavalos. Carlos desenvolveu uma reputação regional como alguém que podia salvar cavalos que outros consideravam casos perdidos. A vida de Carlos era simples mas satisfatória. Ele vivia sozinho na pequena propriedade, dedicando todo o seu tempo ao cuidado dos cavalos. Carlos raramente saía da fazenda, exceto para comprar suprimentos ou vender animais. Ele havia aprendido técnicas básicas de veterinária através de livros e experiência prática, conseguindo tratar a maioria dos problemas menores que afetavam seus cavalos. Em 2015, Carlos tinha uma pequena criação de 12 cavalos de várias idades, incluindo uma égua prenha que ele esperava que desse à luz um potro que poderia vender por um bom preço. A renda de Carlos vinha da venda ocasional de cavalos treinados e de serviços de adestramento para fazendeiros locais. Era uma vida modesta mas digna. A tragédia começou quando uma cerca de arame farpado mal instalada numa propriedade vizinha se rompeu durante uma tempestade forte. Vários cavalos de Carlos fugiram durante a noite e se envolveram com os arames soltos, resultando em ferimentos graves. Carlos conseguiu recuperar a maioria dos animais com ferimentos menores que ele próprio conseguiu tratar. Mas Trovão, seu cavalo mais valioso e o favorito pessoal, havia se enroscado severamente no arame farpado tentando ajudar outros cavalos a se libertarem. Trovão tinha ferimentos profundos na pata traseira e no pescoço que estavam sangrando abundantemente e claramente precisavam de intervenção veterinária profissional urgente. Carlos sabia que não tinha conhecimento nem equipamentos para tratar ferimentos tão graves. Carlos carregou o Trovão numa carroceria emprestada e dirigiu até a cidade mais próxima que tinha clínica veterinária. Ele havia economizado apenas R$ 200 para emergências, sabendo que não era muito dinheiro, mas esperando encontrar um veterinário compassivo que o ajudasse a salvar Trovão. O cavalo representava não apenas valor financeiro, mas também companheirismo emocional para Carlos. A clínica veterinária que Carlos encontrou era moderna e bem equipada, localizada num bairro rico da cidade. Doutor. Quando o veterinário Dr. Roberto viu o homem simples chegando em sua clínica com um cavalo gravemente ferido pedindo ajuda urgente, sua primeira reação foi de irritação profissional. O animal havia sido atingido por um arame farpado e tinha ferimentos profundos que exigiriam uma cirurgia complexa e arriscada, com chances baixas de sucesso. Dr. Roberto olhou para o sitiante maltrapilho e disse friamente que não aceitava casos difíceis que pudessem manchar sua reputação de veterinário bem-sucedido. Ele recomendou que o homem procurasse um veterinário público em outra cidade, sabendo que isso significaria a morte certa do animal. O que Dr. Roberto não sabia é que estava recusando ajuda a Carlos, seu próprio filho que havia abandonado 20 anos antes e que agora criava cavalos numa pequena propriedade, lutando desesperadamente para salvar o último animal que lhe restava como meio de sobrevivência. Se essa história tocar seu coração, se inscreva no canal,
deixa o like e comenta o nome da cidade de onde você está assistindo. A história começou em 1995, numa pequena cidade do interior de Goiás, onde Dr. Roberto era um jovem veterinário ambicioso que acabará de se formar numa universidade federal e sonhava em construir uma carreira brilhante na medicina veterinária. Ele havia crescido numa família de classe média baixa e estava determinado a usar sua educação para alcançar status social e riqueza que seus pais nunca haviam conseguido. Dr. Roberto se casou com Marina, uma professora local, e eles tiveram um filho, Carlos, que nasceu em 1990. Durante os primeiros 5 anos da vida de Carlos, Dr. Roberto lutou para estabelecer sua clínica veterinária, trabalhando longas horas e investindo todo o dinheiro disponível na expansão de seus negócios. Ele era um pai presente mas distante, sempre preocupado com o trabalho e com planos de crescimento profissional. O casamento entre Roberto e Marina começou a se deteriorar quando a ambição dele se tornou uma obsessão que consumia todo o seu tempo e energia. Roberto trabalhava 16 horas por dia, atendia chamadas de emergência em todos os horários, e gradualmente parou de participar da vida familiar. Marina se sentia abandonada e Carlos crescia praticamente sem a presença do pai. Em 1995, quando Carlos tinha 5 anos, Dr. Roberto recebeu uma oferta para trabalhar numa clínica veterinária prestigiosa na capital do estado. Era a oportunidade que ele havia sonhado durante anos, um salário alto, clientela rica e status profissional que ele tanto desejava. Mas a oferta exigia que ele se mudasse imediatamente e se dedicasse exclusivamente ao novo emprego. Marina implorou para Roberto recusar a oferta e focar na família que eles haviam construído. Ela argumentou que Carlos precisava da presença do pai durante os anos formativos e que dinheiro não era mais importante que relacionamentos familiares. Mas Roberto estava obcecado com sucesso profissional e via a mudança como essencial para seus planos de carreira. A discussão final entre Roberto e Marina foi devastadora. Ela disse que se ele aceitasse a oferta e abandonasse a família, ela pediria o divórcio e ele perderia qualquer chance de relacionamento com Carlos. Roberto, cegado pela ambição, disse que sua carreira era mais importante que qualquer coisa e que Marina estava sendo egoísta ao tentar impedir seu sucesso. Roberto aceitou a oferta e se mudou para a capital, deixando Marina e Carlos na cidade pequena. Ele prometeu enviar dinheiro regularmente e visitar sempre que possível, mas deixou claro que sua prioridade era o trabalho. Roberto acreditava que poderia construir uma carreira brilhante e depois reconquistar a família com o status e riqueza que alcançaria. Marina pediu o divórcio 3 meses após a partida de Roberto. Ela havia tentado manter contato, mas Roberto estava tão absorvido pelo novo trabalho que raramente atendia telefonemas e cancelava visitas programadas para Carlos. Marina decidiu proteger o filho da decepção constante e cortou completamente o contato com Roberto. Durante os primeiros anos após o divórcio, Roberto tentou algumas vezes restabelecer contato com Carlos, mas Marina havia se mudado para outra cidade e mudado de sobrenome. Roberto contratou investigadores particulares, mas suas tentativas eram superficiais porque ele estava completamente focado na carreira. Gradualmente, Roberto se convenceu de que era melhor para todos que ele deixasse o passado para trás. Roberto prosperou profissionalmente na capital, tornando-se um dos veterinários mais respeitados e bem pagos da cidade. Ele se especializou em animais de estimação de famílias ricas e desenvolveu uma reputação de excelência técnica e atendimento sofisticado. Roberto também se casou novamente com uma médica de família rica, construindo a vida de status social que sempre desejara. Durante os meses seguintes, Carlos trabalhou na fazenda de Roberto com dedicação exemplar. Ele demonstrou habilidades excepcionais no manejo do gado e conseguiu melhorar significativamente a produtividade da propriedade. Carlos também mostrou conhecimento surpreendente sobre saúde animal, frequentemente identificando problemas antes que se tornassem graves. Dr. Roberto ficou impressionado com o trabalho de Carlos, mas continuou mantendo distância profissional típica entre patrão e empregado. Roberto raramente visitava a fazenda pessoalmente, preferindo administrar os negócios através de relatórios e supervisores. Ele não tinha interesse em conhecer pessoalmente os funcionários que considerava meros recursos humanos. A situação mudou drasticamente numa manhã de dezembro de 2018, quando o Dr. Roberto recebeu uma ligação urgente informando que vários animais de sua fazenda estavam doentes com sintomas graves e misteriosos. O veterinário que normalmente atendia a fazenda estava viajando, e Roberto decidiu ir pessoalmente avaliar a situação para proteger seu investimento. Quando o Dr. Roberto chegou à fazenda, encontrou Carlos cuidando dos animais doentes com dedicação e conhecimento que impressionou o veterinário profissional. Carlos havia isolado os animais afetados, implementado medidas de quarentena e estava aplicando tratamentos básicos que pareciam estar funcionando. Roberto ficou curioso sobre como um simples vaqueiro tinha conhecimentos veterinários tão avançados.
Durante a conversa sobre os animais doentes, Carlos mencionou casualmente sua experiência anterior criando cavalos e como havia perdido tudo quando não conseguiu pagar tratamento veterinário para seu melhor animal. Roberto ouviu a história com interesse profissional, mas não fez conexão inicial com o caso que havia recusado 3 anos antes. Foi quando Carlos mencionou o nome Trovão e descreveu os ferimentos causados por arame farpado que Dr. Roberto começou a se lembrar vagamente do caso que havia recusado. Roberto pediu mais detalhes e gradualmente percebeu que estava conversando com o homem que havia deixado sua clínica anos antes com um cavalo moribundo. A realização foi devastadora para ambos, mas por razões diferentes. Carlos percebeu que havia estado trabalhando para o veterinário que havia contribuído para a morte de Trovão e a destruição de seus sonhos. Roberto percebeu que havia recusado ajuda a um homem que claramente tinha conhecimentos e paixão genuína por animais, e que agora estava demonstrando ser um funcionário excepcional. Carlos confrontou o Dr. Roberto sobre sua frieza e falta de compaixão 3 anos antes, explicando como a recusa em tratar Trovão havia destruído não apenas seus negócios, mas também seus sonhos de vida. Carlos descreveu como havia se sentido humilhado e desesperançoso quando o veterinário o dispensou sem nem tentar ajudar um animal que estava sofrendo. Dr. Roberto inicialmente tentou justificar sua decisão anterior, alegando que havia sido uma escolha profissional baseada em avaliação técnica das chances de sucesso. Mas conforme Carlos descrevia as consequências devastadoras de sua recusa, Roberto começou a perceber que havia tomado uma decisão baseada em preconceito social, não em considerações médicas genuínas. A conversa entre eles se tornou uma discussão emocional onde Carlos expressou toda a dor e frustração que havia acumulado durante anos. Ele disse que Roberto havia demonstrado que dinheiro e status eram mais importantes para ele que a vida dos animais que jurou proteger. Carlos questionou como Roberto podia se chamar de veterinário quando recusava casos difíceis que testavam suas habilidades reais. Dr. Roberto ficou profundamente abalado pelas acusações de Carlos, especialmente porque não podia negar que sua decisão havia sido influenciada por preconceito sobre a aparência e situação econômica do sitiante. Roberto percebeu que havia falhado em seus deveres profissionais e éticos como veterinário, priorizando sua reputação acima do bem-estar animal. Durante as semanas que se seguiram a essa conversa reveladora, Dr. Roberto passou por uma crise pessoal e profissional profunda. Ele começou a questionar todas suas decisões de carreira e a perceber que havia se tornado exatamente o tipo de profissional que desprezava quando era jovem, alguém que usava conhecimento e posição para benefício pessoal em vez de servir aqueles que precisavam. Roberto também começou a investigar a vida pessoal de Carlos, movido por uma curiosidade crescente sobre o homem que havia demonstrado tanto conhecimento e paixão por animais apesar de não ter educação formal. Durante essas investigações, Roberto descobriu detalhes sobre a infância e origem de Carlos que o deixaram ainda mais perturbado. Foi quando Roberto viu documentos pessoais de Carlos que ele notou o sobrenome completo: Carlos Roberto Silva. O nome do meio era o mesmo que o seu próprio nome, e Silva era um sobrenome que Roberto reconheceu como sendo de sua ex-esposa Marina. A coincidência o fez suspeitar que poderia haver uma conexão familiar que ele havia ignorado. Roberto decidiu investigar mais profundamente e contratou um investigador particular para pesquisar a história de Carlos. A investigação revelou informações que confirmaram as suspeitas crescentes de Roberto. Carlos era realmente seu filho biológico, o menino que ele havia abandonado 20 anos antes para perseguir ambições profissionais. A descoberta de que Carlos era seu filho transformou completamente a perspectiva de Roberto sobre toda a situação. Ele percebeu que havia não apenas falhado como veterinário ao recusar tratar Trovão, mas havia falhado como pai ao abandonar o filho que havia crescido para se tornar exatamente o tipo de pessoa que Roberto poderia ter sido se tivesse mantido sua compaixão original. Roberto também percebeu a ironia devastadora de que Carlos havia desenvolvido naturalmente a mesma paixão por animais que havia motivado Roberto a estudar veterinária, mas sem ter tido acesso à educação e oportunidades que Roberto havia tido. Carlos havia se tornado um especialista em cuidados animais através de experiência prática e dedicação pura. A revelação criou um dilema emocional complexo para Roberto. Ele queria confessar a Carlos que era seu pai e tentar reconstruir o relacionamento que havia perdido, mas sabia que a revelação seria ainda mais dolorosa para Carlos descobrir que o veterinário cruel que havia contribuído para a destruição de sua vida era na verdade o pai que o havia abandonado. Roberto decidiu que precisava primeiro tentar reparar os danos que havia causado a Carlos antes de revelar o parentesco. Ele começou oferecendo oportunidades de educação veterinária formal para Carlos, alegando que estava impressionado com seus conhecimentos naturais e queria investir em seu desenvolvimento profissional. Carlos inicialmente desconfiou das ofertas súbitas de Roberto, suspeitando que fossem tentativas de aliviar culpa pela recusa anterior em tratar Trovão.
Mas Roberto persistiu, oferecendo pagar por cursos técnicos em medicina veterinária e eventualmente uma faculdade completa se Carlos estivesse interessado. Gradualmente, Carlos aceitou as oportunidades educacionais oferecidas por Roberto. Durante os meses de estudo, Carlos demonstrou aptidão excepcional para a medicina veterinária formal, confirmando que suas habilidades práticas podiam ser facilmente complementadas com conhecimento teórico. Roberto ficou orgulhoso dos progressos do filho, mesmo sem que Carlos soubesse do parentesco. Roberto também começou a transformar suas próprias práticas veterinárias, implementando programas de atendimento gratuito para pequenos produtores rurais e pessoas com recursos limitados. Ele estabeleceu horários específicos para casos de emergência social e desenvolveu parcerias com organizações rurais para oferecer serviços veterinários subsidiados. A transformação de Roberto foi motivada não apenas pela culpa sobre Carlos, mas pela compreensão de que havia perdido o propósito original que o levará a estudar veterinária. Roberto redescobriu a satisfação de salvar animais que realmente precisavam de ajuda, não apenas de oferecer serviços de luxo para clientes ricos que viam animais como acessórios caros. 2 anos após a revelação inicial, Carlos havia se tornado um técnico veterinário qualificado trabalhando na clínica de Roberto. Eles desenvolveram uma relação profissional respeitosa, e Carlos gradualmente perdoou Roberto pela recusa anterior, vendo que ele havia mudado genuinamente suas práticas e valores. Foi durante uma cirurgia complexa num cavalo que havia sido abandonado ferido que Roberto finalmente decidiu revelar a verdade sobre o parentesco. Trabalhando lado a lado com Carlos para salvar o animal, Roberto viu tanto de si mesmo quanto de Marina no filho, e percebeu que não podia continuar escondendo a verdade. Roberto contou para Carlos toda a história. Como havia abandonado a família por ambição profissional, como havia tentado encontrá-lo sem sucesso, e como havia descoberto a identidade de Carlos através da investigação. Roberto pediu perdão não apenas por ter recusado tratar Trovão, mas por ter perdido 20 anos da vida de seu filho. A revelação foi devastadora para Carlos, que ficou confuso e revoltado ao descobrir que o pai que havia abandonado a família era a mesma pessoa que havia recusado salvar Trovão anos depois. Carlos precisou de tempo para processar a informação e decidir se queria tentar construir um relacionamento familiar com Roberto. Eventualmente, Carlos decidiu dar uma chance ao pai, reconhecendo que Roberto havia mudado genuinamente e que ambos compartilhavam uma paixão sincera por ajudar animais. Eles começaram a construir lentamente um relacionamento que combinava vínculos familiares com parceria profissional dedicada ao bem-estar animal. Roberto estabeleceu Carlos como sócio em suas clínicas veterinárias, especializando-se em atendimento para pequenos produtores rurais e casos de emergência social. Juntos, eles criaram um modelo de medicina veterinária que combinava excelência técnica com responsabilidade social, sempre lembrando da lição aprendida com Trovão. A história de Roberto e Carlos se tornou conhecida na região como um exemplo de redenção profissional e reconciliação familiar. Roberto frequentemente contava como havia quase perdido para sempre a chance de conhecer o filho por causa de preconceitos e ambições que o haviam cegado para o que realmente importava na vida e na medicina veterinária. O memorial que eles criaram para Trovão na clínica servia como lembrete constante de que animais não são apenas investimentos ou acessórios, mas seres vivos que merecem cuidado e compaixão independentemente da situação econômica de seus donos. A placa dizia: "Em memória de Trovão e todos os animais perdidos por falta de compaixão humana." Carlos nunca teve oportunidade de criar cavalos novamente, mas encontrou realização ainda maior ajudando outros criadores a cuidar de seus animais. A parceria entre pai e filho na medicina veterinária social se tornou um modelo replicado em outras regiões, sempre enfatizando que o propósito da veterinária é servir aos animais e às pessoas que os amam. Mas a reconciliação entre Dr. Roberto e Carlos era apenas o início de transformações muito mais profundas que se espalhariam como ondas através de toda a comunidade veterinária e rural da região. O impacto de sua história pessoal e a subsequente dedicação à medicina veterinária social criariam efeitos que nenhum dos dois poderia ter imaginado quando aquela recusa cruel selou o destino de Trovão e quase destruiu para sempre a possibilidade de reconexão familiar. Nos meses que se seguiram à revelação do parentesco e ao início de sua parceria profissional, Dr. Roberto passou por uma transformação psicológica profunda que o levou a reexaminar não apenas suas práticas veterinárias, mas toda sua compreensão sobre sucesso, família e responsabilidade social. A descoberta de que havia falhado tanto como pai quanto como profissional criou uma motivação poderosa para reparar décadas de decisões equivocadas. Dr. Roberto começou por investigar sistematicamente todos os casos que havia recusado ao longo de sua carreira, tentando identificar situações onde sua busca por status havia resultado em sofrimento animal desnecessário. Ele descobriu dezenas de casos similares ao de Trovão,
onde havia priorizado sua reputação acima do bem-estar dos animais que jurou proteger ao se formar veterinário. Carlos, por sua vez, estava lidando com sentimentos complexos sobre ter descoberto que o pai que havia abandonado a família era a mesma pessoa que havia contribuído diretamente para a destruição de seus sonhos anos depois. A ironia da situação era ao mesmo tempo dolorosa e surreal. O homem que havia procurado inconscientemente durante toda a vida havia estado ao seu alcance, mas como um obstáculo em vez de uma ajuda. Durante as longas conversas que pai e filho tiveram durante o processo de reconciliação, Roberto aprendeu sobre a vida que Carlos havia levado após o abandono. Carlos contou sobre como havia crescido sempre se perguntando sobre o pai ausente, como havia desenvolvido paixão por animais parcialmente na esperança de um dia entender o trabalho que havia levado Roberto embora, e como a morte de Trovão havia simbolizado o fim de todos seus sonhos de conexão familiar através dos animais. Essas revelações intensificaram a culpa de Roberto, mas também fortaleceram sua determinação de usar o resto de sua vida para honrar tanto a memória de Trovão quanto o relacionamento com Carlos que havia quase perdido para sempre. Roberto sabia que não podia desfazer o passado, mas podia dedicar-se completamente a garantir que nenhum outro animal morresse por falta de compaixão veterinária. A primeira grande iniciativa conjunta de Roberto e Carlos foi a criação do Projeto Trovão, um programa de medicina veterinária de emergência que oferecia atendimento gratuito para casos críticos independentemente da capacidade de pagamento dos proprietários. O programa funcionava 24 horas por dia e era financiado pelos lucros das clínicas regulares de Roberto. O Projeto Trovão rapidamente se tornou conhecido em toda a região rural. Pequenos produtores, famílias carentes e pessoas que criavam animais de estimação com recursos limitados descobriram que finalmente tinham acesso a cuidados veterinários de qualidade quando enfrentavam emergências. O programa salvou centenas de animais nos primeiros meses de operação. Um dos primeiros casos atendidos pelo Projeto Trovão foi similar ao de Trovão original. Um cavalo jovem que havia se ferido gravemente em arame farpado e cujo dono, um sitiante idoso, não tinha recursos para tratamento veterinário particular. Carlos pessoalmente conduziu a cirurgia complexa, aplicando técnicas que havia aprendido tanto através de experiência prática quanto de educação formal recente. A cirurgia foi bem-sucedida, e o cavalo se recuperou completamente. Para Carlos, salvar aquele animal representou uma forma de honrar a memória de Trovão e demonstrar que a medicina veterinária podia servir a todos os animais, não apenas aqueles cujos donos podiam pagar preços premium. O sitiante idoso chorou de gratidão, lembrando Carlos de como ele próprio havia se sentido desesperado anos antes. Roberto documentou cuidadosamente todos os casos atendidos pelo Projeto Trovão, não apenas para fins médicos, mas para demonstrar o impacto social que medicina veterinária compassiva podia ter em comunidades rurais. Ele descobriu que muitas famílias dependiam completamente de seus animais para a sobrevivência, e que perder um animal por falta de tratamento adequado podia devastar economicamente famílias inteiras. Os dados coletados pelo Projeto Trovão revelaram uma realidade perturbadora sobre acesso a cuidados veterinários em comunidades rurais brasileiras. Dezenas de milhares de animais morriam anualmente por falta de tratamento adequado, não porque seus problemas eram intratáveis, mas porque veterinários qualificados eram inacessíveis para a maioria da população rural devido a custos proibitivos. Roberto usou essas informações para desenvolver propostas de políticas públicas que poderiam melhorar acesso a cuidados veterinários para pequenos produtores e comunidades carentes. Ele apresentou estudos detalhados para governos municipais e estaduais, demonstrando que investimentos em medicina veterinária social resultavam em benefícios econômicos significativos para comunidades rurais inteiras. Carlos se tornou o porta-voz principal do movimento de medicina veterinária social que estava crescendo ao redor do trabalho deles. Sua história pessoal, de criador de cavalos que perdeu tudo por falta de acesso a cuidados adequados a técnico veterinário dedicado a ajudar outros na mesma situação, resonava profundamente com audiências rurais em todo o país. Durante palestras em universidades e conferências profissionais, Carlos contava sua história completa, incluindo a parte sobre descobrir que o veterinário que havia recusado tratar Trovão era seu próprio pai. A história demonstrava como preconceitos sociais e busca por status podiam cegar profissionais para seus deveres éticos fundamentais, mas também como reconhecimento e arrependimento podiam levar à redenção. O impacto das palestras de Carlos foi significativo na transformação da educação veterinária brasileira. Muitas faculdades modificaram seus currículos para incluir disciplinas obrigatórias sobre responsabilidade social, ética profissional aplicada a diferentes contextos econômicos, e a importância de servir toda a sociedade, não apenas segmentos privilegiados. Roberto e Carlos também desenvolveram programas de treinamento para veterinários estabelecidos que queriam implementar práticas mais socialmente responsáveis em suas clínicas.
Os programas ensinavam não apenas técnicas médicas adaptadas para recursos limitados, mas também sobre como estruturar negócios veterinários de forma que fossem tanto lucrativos quanto acessíveis para comunidades carentes. Um dos aspectos mais inovadores do trabalho de Roberto e Carlos foi o desenvolvimento de tecnologias veterinárias de baixo custo que podiam ser usadas em condições rurais típicas. Eles adaptaram equipamentos caros para versões simplificadas mas eficazes, criaram protocolos de tratamento que usavam medicamentos acessíveis e desenvolveram técnicas cirúrgicas que não exigiam instalações sofisticadas. Essas inovações tecnológicas foram documentadas em manuais práticos que foram distribuídos gratuitamente para veterinários em todo o país. Os manuais incluíam não apenas informações técnicas, mas também a filosofia por trás da medicina veterinária social, que todos os animais merecem cuidados adequados independentemente da situação econômica de seus proprietários. O trabalho de Roberto e Carlos começou a atrair atenção internacional quando organizações veterinárias de outros países em desenvolvimento solicitaram informações sobre seus métodos. Eles desenvolveram programas de intercâmbio onde veterinários de países africanos e asiáticos vinham estudar no Brasil, e veterinários brasileiros visitavam outros países para implementar programas similares. 5 anos após o início de sua parceria, Roberto e Carlos haviam estabelecido uma rede de clínicas veterinárias sociais que atendia comunidades rurais em 3 estados brasileiros. Cada clínica combinava serviços pagos para clientes que podiam custear tratamentos com programas gratuitos para casos de emergência e famílias carentes. A rede de clínicas funcionava com um modelo inovador onde veterinários recém-formados podiam trabalhar meio período em serviços sociais enquanto desenvolviam suas carreiras em práticas tradicionais. Isso criava uma fonte constante de profissionais motivados e ao mesmo tempo oferecia educação prática sobre realidades rurais que muitos veterinários urbanos nunca experimentavam. Roberto estabeleceu bolsas de estudo para jovens rurais que demonstrassem interesse e aptidão para a medicina veterinária. As bolsas cobriam não apenas custos educacionais, mas também ofereciam mentoria e garantias de emprego em clínicas da rede após formação. Muitos beneficiários dessas bolsas eram pessoas que, como Carlos, haviam desenvolvido paixão por animais através de experiência prática. Um dos beneficiários mais notáveis do programa de bolsas foi Maria, uma jovem de uma família de pequenos produtores de leite que havia demonstrado habilidades excepcionais no cuidado de animais desde criança. Com o apoio financeiro e educacional de Roberto e Carlos, Maria se tornou a primeira veterinária de sua região natal, retornando para servir a comunidade que a havia formado. Carlos se casou com Ana, uma veterinária que conheceu durante um dos programas de treinamento em medicina social. Ana vinha de uma família urbana, mas havia se apaixonado pelo trabalho rural após conhecer a história de Carlos e Roberto. Juntos, eles estabeleceram uma clínica especializada em medicina veterinária para a agricultura familiar numa região onde esse tipo de serviço nunca havia existido. O casamento de Carlos simbolizava não apenas felicidade pessoal, mas também a continuidade do legado que ele e Roberto estavam construindo. Ana trazia perspectivas diferentes sobre medicina veterinária social, e sua parceria com Carlos resultou em inovações adicionais em cuidados para animais de pequenos produtores. Roberto, agora na casa dos 60 anos, dedicava a maior parte de seu tempo a atividades educacionais e de advocacia. Ele escreveu vários livros sobre medicina veterinária social, sempre incluindo a história de Trovão e sua reconciliação com Carlos como exemplos de como falhas profissionais podiam ser transformadas em oportunidades de crescimento e serviço. Um de seus livros mais influentes foi Trovão, A História que Mudou Minha Vida, onde Roberto contava detalhadamente como havia descoberto que o homem cujo cavalo havia recusado tratar era seu próprio filho. O livro se tornou leitura obrigatória em cursos de ética veterinária e foi traduzido para vários idiomas. A fundação estabelecida em nome de Trovão cresceu para se tornar uma das maiores organizações de desenvolvimento rural veterinário da América Latina. A fundação operava programas em dezenas de países, sempre focando em tornar cuidados veterinários acessíveis para pequenos produtores e comunidades marginalizadas. 10 anos após sua reconciliação, Roberto e Carlos organizaram um simpósio internacional sobre medicina veterinária social que reuniu profissionais de 50 países. O evento foi realizado na propriedade onde Carlos havia criado cavalos, agora transformada num centro de treinamento para veterinários interessados em trabalho comunitário. Durante o simpósio, foi inaugurado um memorial para Trovão que incluía não apenas uma estátua do cavalo, mas também um centro educativo que contava a história completa de como a morte desnecessária de um animal havia inspirado um movimento global de medicina veterinária compassiva. O memorial recebia milhares de visitantes anualmente. O centro educativo incluía uma réplica exata da clínica onde Roberto havia recusado tratar Trovão, preservada como exemplo de como o ambiente e atitudes profissionais podem criar barreiras para cuidados adequados.
Visitantes podiam experienciar como pessoas carentes se sentiam ao procurar ajuda em estabelecimentos que priorizavam o status acima de compaixão. Roberto desenvolveu um protocolo chamado Protocolo Trovão que estabelecia diretrizes éticas para veterinários sobre como lidar com casos onde proprietários não podiam pagar por tratamentos completos. O protocolo enfatizava que veterinários tinham a obrigação moral de pelo menos tentar estabilizar animais em situações de emergência, independentemente de considerações financeiras. O protocolo Trovão foi adotado por organizações veterinárias em vários países e se tornou parte dos códigos de ética profissional em muitas jurisdições. O protocolo especificava que recusar completamente tratamento de emergência baseado apenas em incapacidade de pagamento constituía violação ética grave que poderia resultar em suspensão de licenças profissionais. Carlos completou sua formação veterinária através de um programa especial desenvolvido por Roberto em parceria com universidades, tornando-se oficialmente Dr. Carlos Silva. Sua tese de graduação foi sobre medicina veterinária comunitária, integrando conhecimento tradicional com técnicas modernas, baseada em sua experiência única de ter trabalhado tanto como criador prático quanto como profissional formal. A tese de Carlos foi publicada como livro e se tornou uma referência importante sobre como conhecimentos tradicionais de manejo animal podiam ser combinados com medicina veterinária moderna para criar soluções mais eficazes e culturalmente apropriadas para comunidades rurais. Dr. Carlos especializou-se em medicina veterinária para equinos, ironicamente tornando-se o especialista em cavalos que sempre sonhara ser. Sua clínica atendia cavalos de todas as classes sociais, desde animais de competição caros até cavalos de trabalho de pequenos produtores, sempre aplicando os mesmos padrões de cuidado independentemente da situação econômica dos proprietários. A transformação de Carlos de criador amador devastado a veterinário especialista respeitado se tornou uma história inspiradora para jovens rurais que sonhavam com educação superior mas enfrentavam barreiras econômicas. Muitas universidades usavam sua história para demonstrar que paixão e dedicação podiam superar desvantagens socioeconômicas quando combinadas com oportunidades adequadas. Roberto estabeleceu um programa de veterinários voluntários onde profissionais estabelecidos dedicavam tempo regularmente para atender casos sociais. O programa criava uma rede de profissionais comprometidos com responsabilidade social que podiam ser mobilizados rapidamente para emergências comunitárias ou desastres naturais que afetassem animais. O programa de voluntários foi particularmente valioso durante secas prolongadas que afetaram regiões rurais, quando milhares de animais precisavam de cuidados de emergência simultaneamente. A rede coordenada por Roberto e Carlos conseguia mobilizar dezenas de veterinários rapidamente para áreas afetadas, salvando milhares de animais que de outra forma teriam morrido. 15 anos após a morte de Trovão, Roberto e Carlos haviam transformado uma tragédia pessoal numa força para a mudança sistêmica na medicina veterinária brasileira. Seu trabalho havia influenciado políticas governamentais, transformado a educação profissional e criado uma nova geração de veterinários comprometidos com justiça social. A história de Trovão continuava sendo contada em faculdades de veterinária como exemplo de como uma decisão profissional aparentemente pequena pode ter consequências devastadoras, mas também como evidência de que nunca é tarde demais para reconhecer erros e dedicar-se à reparação. A história enfatizava que medicina veterinária é uma profissão de serviço, não apenas uma carreira lucrativa. Roberto morreu aos 70 anos, cercado por Carlos, Ana e dezenas de veterinários que haviam sido influenciados por seu trabalho social. Seu funeral foi um evento nacional, com representantes de organizações veterinárias de todo o mundo prestando homenagens. Roberto foi enterrado próximo ao Memorial de Trovão, simbolizando que sua redenção havia sido completada. Carlos continuou o trabalho iniciado com Roberto, expandindo ainda mais a rede de clínicas sociais e programas educacionais. Ele se tornou uma figura respeitada internacionalmente em medicina veterinária comunitária, sempre creditando Trovão e Roberto como inspirações para seu trabalho. A Fundação Trovão continuou crescendo após a morte de Roberto, administrada por Carlos e uma nova geração de veterinários sociais. A organização havia se tornado a maior rede de medicina veterinária social do mundo, operando em mais de 30 países e atendendo milhões de animais anualmente. O Memorial de Trovão expandiu para incluir um complexo educacional completo sobre medicina veterinária social, ética profissional e reconciliação familiar. O complexo recebia mais de 100 mil visitantes anualmente, incluindo estudantes de veterinária, profissionais estabelecidos e famílias interessadas na história de como amor por animais pode superar barreiras sociais e familiares. A propriedade onde Carlos havia criado o cavalo se tornou um símbolo de como sonhos destruídos podem ser reconstruídos de formas ainda mais significativas.
O local onde Trovão havia vivido agora abrigava uma escola de medicina veterinária social que formava centenas de profissionais anualmente, todos comprometidos com os valores de compaixão e serviço que a história de Trovão representava. A aliança de trabalho entre pai e filho que havia começado com uma tragédia evitável se transformou num legado duradouro que continuaria beneficiando animais e comunidades rurais por gerações futuras. A história demonstrava que reconciliação familiar e transformação profissional podiam andar juntas quando motivadas por propósitos maiores que benefícios pessoais. Trovão, o cavalo que havia morrido desnecessariamente por falta de compaixão humana, havia se tornado postumamente o catalisador para um movimento global que salvou milhões de outros animais. Sua morte não havia sido em vão, tendo inspirado mudanças que transformaram fundamentalmente como veterinários viam suas responsabilidades profissionais e sociais. E na próxima semana, vamos contar uma outra história sobre como nossas ambições podem nos afastar das pessoas que mais amamos, e sobre como às vezes precisamos perder tudo para redescobrir o que realmente importa em nossas vidas.